Eu gostaria de agradecer a Veridiana, ao Tiago, a Mariana, a Juliane, que está aí com a gente hoje, o psicólogo, o Ricardo e o Anderson, que está hoje assessorando a gente. Bom, eu sou professor na Universidade Federal Fluminense, eu dou aula de saúde coletiva e de políticas públicas na Escola de Enfermagem e atuo também no Instituto de Saúde Coletiva, né, que é onde eu participo do mestrado em saúde coletiva, onde a minha linha de pesquisa é a área de promoção da saúde mental do trabalhador. Já faz bastantes anos, né, muitos anos, que eu venho atuando aí na pesquisa nessa área de saúde mental, promoção à saúde do trabalhador. Então é muito, muito legal, fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço a vocês todos participar dessa CIPAT esse ano. E esse tema, né, que até quando o Tiago mandou o convite eletrônico, e agora o Anderson coloca, a Veridiana também, né, viver mais, uma ação de um, destino de todos. Isso é muito importante. Então o burnout, né, o que a gente precisa saber do burnout? Porque o burnout é um grande desafio para a saúde mental do trabalhador. Então eu vou tentar aqui me concentrar. Eu sou bem objetivo, tá, nos meus slides, apesar de terem muitos. Então se vocês tiverem algum tipo de pergunta, questionamento, peço que vocês anotem aí para a gente falar no final. Tá? E aí eu fiz o mestrado na área de saúde do trabalhador, tá? Onde eu estudei a parte de saúde mental de profissionais de enfermagem que atuavam em hospitais. E aí descobri que CTI era um ambiente que tinha bastante prevalência de transtornos mentais comuns e também outros aspectos psicossociais que são muito relevantes para a saúde, né? Que a gente vai falar hoje. E o doutorado eu fiz sobre essa parte de burnout e o estágio de pós-doc eu fiz sobre o apoio social, né, que é muito importante a gente falar do apoio social também. Então, isso assim que a Juliane tinha falado para eu fazer uma breve apresentação. Eu não sou muito bom em fazer apresentações não, mas assim, de falar de mim, mas é isso. Vamos ver agora aqui se não dá um delay nos slides novamente. Opa, demorou um pouquinho, mas foi. Eu acho que é porque é muita memória que gasta, né? Então, o objetivo da nossa conversa de hoje é apresentar alguns conceitos sobre burnout, né? Porque não dá para a gente, por exemplo, chegar e falar diretamente sobre burnout sem saber algumas coisas relacionadas a ele e ao ambiente de trabalho. Discutir sobre as consequências da síndrome, né, para a saúde do trabalhador e apontar estratégias que poderiam ser empregadas a longo e médio prazo. Aí uma coisa que é muito importante a gente falar, né, um aspecto, é em relação ao que já vem acontecendo ao longo dos anos relacionado ao estresse no trabalho. Então, desde 1999, o Ministério da Previdência e Assistência Social, quando existia assim era o nome, reconheceu o estresse e a depressão como um problema, né, uma doença relacionada ao trabalho. Então, assim, antes o estresse não era considerado doença, né? Muitas vezes a gente poderia dizer do senso comum e iria chamar isso de frescura, né? De distúrbio neurovegetativo, de chilique, de nenhum tipo de coisa relacionada à parte real de uma doença. Hoje já é considerado uma doença e suas consequências, né? Então é até pesado quando a gente fala estresse, né? E pensa e se falar relacionado à doença. Mas é um nome que a gente poderia atribuir hoje a algum transtorno relacionado ao trabalho. Então, os transtornos de ordem mentais constituem um problema de saúde pública atualmente, né? Então, assim, a OMS já vem agora falando que isso se tornou. Então, enquanto em 1999 se falava que poderia ser um transtorno, né, de um problema de saúde pública, hoje a gente já sabe que é. Então, dados da OMS aí de 2018 já apontam 450 milhões de indivíduos que sofreram algum tipo de transtorno mental, né, sendo aí 1 em cada 4 que já é afetado assim ao longo de sua vida. E no ano de 2020 a gente teve a depressão muito notificada, né, como uma doença relacionada ao trabalho e a principal causa de afastamento no mundo. Então a gente precisa pensar em estratégias mitigadoras, né? Estratégias para solucionar esse problema. Então aqui vem essa analogia como uma bola de neve, porque o que acontece? O estresse ele tem uma magnitude, né? Ele é transcendente, ele é algo que transcende o ambiente de trabalho, né? Todos são vulneráveis. Então a gente vê que a neve está em toda parte aí nessa imagem e você pode simplesmente acumular aqueles problemas e aquele tipo de pequenos traumas, né, de pequenas situações que vão fazer com que aquilo vire uma bola de neve. E aí a gente entrou no nosso momento atual, né, da crise sanitária. Então, unindo a esses problemas todos que a gente tem, a gente percebe
né, que a crise da saúde, né, no setor saúde, veio para poder fazer com que as coisas ficassem um pouco mais complicadas. Então a gente vê isso afetando muito a saúde mental. Então a gente vê problemas de financiamento, desvio de recursos, judicialização para ser atendido, precariedade de trabalho, dos vínculos trabalhistas de uma forma geral, porque o mundo todo está em crise, desvalorização e preconceitos, e aí chegou o vírus, né, o SARS-CoV-2, e teve essa intensificação desse estresse, né, seja do trabalho, né, dos sistemas sociais e na nossa vida cotidiana. E aí aquela bola de neve vira uma avalanche, é o que a gente percebe hoje quando está relacionando a saúde mental. E uma coisa muito importante falar, né, porque antes de chegar no burnout, eu estou fazendo todo esse caminho para a gente poder entender. Todos esses aspectos, né, eles são considerados aspectos psicossociais, o estresse e suas variáveis, né, os aspectos relacionados ao estresse. Então, o termo estresse está ligado aos aspectos psicossociais, né? Então, de uma forma, a gente tem um interesse mundial na magnitude, na vulnerabilidade que esses trabalhadores têm e da transcendência desse estresse, né? Esse último, sabendo que que ele está além do ambiente de trabalho, né? No trânsito, no deslocamento, quando você tem que lidar com várias situações da vida. E aí a gente pensa na qualidade de vida no mundo moderno. Então, como a gente poderia pensar em qualidade de vida com tantos estressores que muitas vezes eles não são benéficos, né? Porque o estresse não pode ser considerado de uma forma isolada como algo ruim. O estresse motiva a gente muitas vezes para poder conseguir alcançar alguns objetivos. Da mesma forma que a gente não pode falar que o trabalho é sempre penoso. O trabalho ele pode trazer libertação, né? Você pode se sentir realizado, é sua função social. Então, esses aspectos psicossociais, eles envolvem várias nuances, né? Eles envolvem várias percepções, várias dimensões. Como assim? Então, a gente vai ver apoio social, né? Se você tem muito demandado no trabalho, se você tem muito controle sobre aquilo que você faz, né? Quais são... Tudo isso é colocado numa balança para ver se há um equilíbrio. Então, os aspectos psicossociais eles se referem a elementos do ambiente organizacional que podem sofrer influências das características individuais de cada indivíduo, né? Então, os autores, para dar ênfase nesse contexto macro, eles falam sempre da história da pessoa, né? Como cada pessoa percebe a saúde, percebe a doença, percebe aspectos positivos e negativos no seu dia a dia. E isso tudo está relacionado ao ambiente onde você está. Então, o que é saúde, né? Então, quando a gente vai pensar em estresse, em burnout, que é um grande desafio, para a gente chegar lá no desafio, a gente tem que perceber que a saúde ela é uma soma de vários aspectos. Daqui estão os determinantes de saúde. Então, muitas vezes as pessoas falam, né, aquela definição bem antiga que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, né? E não somente a ausência de doença, mas esquecem que existem vários determinantes. Então, você não sentir dor, poder ir e vir, ter acesso à educação, acesso a serviço de saúde, à cultura, né, a lazer, alimentação. Então, isso tudo engloba a saúde, que vai repercutir na qualidade de vida, que isso vai ser um pouco balizado pelos seus hábitos de vida e também pela sua história de vida. E aí a gente chega num termo que é o processo saúde-doença, ou seja, como que a pessoa vê saúde e vê doença. Então, para algumas pessoas, um determinado tipo de agente estressor vai ser algo que vai causar muito transtorno para ela e para outras pessoas não. Então, assim, já fiz várias pesquisas na área de saúde do trabalhador e algumas coisas, dependendo do ambiente, chamam muita atenção. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem. Vocês já devem ter entendido, né? Mas eu vou dar um exemplo. Então, assim, uma pesquisa uma vez com hidroviários, né? Que trabalhavam em embarcações. E aí a gente fez vários cenários dessas pesquisas. A mesma pesquisa, o mesmo formulário em vários cenários. Tinha uma pergunta aberta lá sobre o que era ter saúde para você. Então, muitas pessoas, quando trabalham no escritório, vão falar vários aspectos desses aqui, os determinantes sociais. Eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter acesso à cultura, eu tenho que ter educação. Para aquela pessoa mais humilde que trabalhava lá consertando a embarcação, né, com solda e tal, falava assim, eu não sentir nada, eu poder ir e vir, eu dormir bem, para mim isso já é saúde, eu ter meu dinheiro. E da mesma forma que os tipos de notificação de problemas, né, de acidentes relacionados ao trabalho, eles variavam muito a percepção de risco, né? Então, uma pessoa mais humilde, ela
martelava o dedo lá e dizia tá bom, enrolava um pano e continuava trabalhando. Enquanto muitas vezes quem trabalhava no escritório furava o dedo no grampeador e já ia embora para casa. Então, assim, isso tudo varia. Isso é para dar um exemplo para vocês que a percepção do que é saúde, do que é doença, daquilo que pode se ter para a sua vida ou não, ou seja, um agente estressor, isso vai depender do sujeito. O sujeito vai ver se aquele agente estressor ele é positivo ou ele é negativo. Então, isso aqui eu estava falando para vocês. Agora a gente vai entrar num bloco falando do estresse para chegar no burnout. Então, a gente percebe aí a bolinha de neve que pode virar uma bola de neve imensa, né? Uma avalanche, como a gente viu. E aí o conceito de estresse ele pode ser entendido ou percebido pelo indivíduo como uma sobrecarga ou esgotamento dos recursos de enfrentamento, né? Então coloca o sujeito ali em xeque o seu bem-estar, como a gente já falou um pouco antes. Então o termo em questão depende de vários fatores relacionados à percepção e à situação de que a pessoa vive. E segundo a Organização Mundial de Saúde, os impactos negativos do estresse são multiformes, né? São variados. Então vai desde doenças cardíacas a problemas gastrointestinais, físicos, psicossomáticos, psicossociais e esse último, como a gente vem falando desde lá do início, favorece o aumento do acidente de trabalho, né? Então, quando fala aspectos psicossociais, está incluído aí o estresse, né? E esse estresse relacionado ao trabalho, muitas vezes o estresse que ele pode cronicamente te levar a outros problemas, inclusive problemas de atenção que podem afetar aí o trabalho, levando a acidentes e desempenho da produtividade diminuir, né? Porque existe um momento que começa a diminuir, a gente vai ver isso também. Então, a gente para pensar, né? Será que damos o devido valor à saúde mental, né? A população sabe a real situação, né, desses trabalhadores, dos trabalhadores no geral, inclusive a gente está falando dos trabalhadores, especificamente a característica do trabalho de vocês. Sabe sobre os riscos psicossociais, né, que está sendo exposto? Muitas vezes a pessoa se isola, trabalha embarcada, ela tem problemas com os riscos com que ela tem que lidar diariamente. Então, muitas vezes o estresse não é percebido como algo que pode causar dano, mas ele pode causar dano em certo grau à saúde física e mental. Então, uma coisa que eu sempre estudei também, desde a época que comecei a fazer pesquisa, é em relação à demanda e controle no trabalho, que é um tipo de escala que mensura o estresse e muitas vezes as pessoas, né, os trabalhadores, eles lidam com demandas excessivas de trabalho e têm poucos recursos de enfrentamento. Então não tem o apoio do grupo, da família ou até mesmo, né, do grupo que eu digo assim, da empresa. A organização do trabalho leva a ter aquele excesso de demanda sem conseguir resolver aquilo, sem dar um tipo de estrutura que facilite aquele trabalho. A gente pode dar como exemplo aí o próprio trabalho remoto, né? Porque assim, vai trabalhar de casa, mas qual é a estrutura, né? Qual o recurso que eu tenho para isso? Não, você vai usar tudo seu, você vai se virar. E muitas vezes esse excesso de demanda leva as pessoas a não terem muito controle sobre a situação do trabalho. Então é aquela pessoa extremamente demandada. Aqui é o esquema do tipo de estresse que eu estudo mais, né? O tipo de mensuração de estresse, melhor dizendo. E é interessante falar para vocês dessa imagem, é que a gente tem uma relação onde quando a pessoa ela tem desgaste no trabalho, né, seja ele alto ou baixo, ela pode levar a ter risco psicológico e sofrimento físico, né, e mental. E isso se dá justamente com os exemplos que eu falei para vocês, né? Quando a pessoa ela tem autocontrole e baixa demanda, ela fica o dia inteiro sentada, né? Mas ela não é chamada para trabalhar e para fazer nada, ela tem desgaste mental, né? Assim dizendo. Quando a gente tem um baixo controle, ou seja, o trabalhador ele não controla o que ele faz, mas ele tem uma alta demanda, né? Só chega a trabalho, ele também tem esse desgaste. Então isso é uma coisa para a gente lembrar. Outras escalas, né, para mensurar o estresse no trabalho existem, né, várias escalas de estresse no trabalho, escala de vulnerabilidade, sobre eventos vitais, a escala de desequilíbrio entre esforço e recompensa no trabalho e de resiliência, transtorno mental e de burnout. E a gente chega aqui à parte da demanda e controle, só para poder explicar para vocês o que seriam essas dimensões que eu estou falando, né? Então a gente tem
em relação às demandas. São as pressões de natureza psicológica, seja quantitativas ou tempo da velocidade para a realização desse trabalho, né? Você tem que fazer rápido, bastante coisa, e muitas vezes elas podem ser contraditórias. O controle se refere à habilidade e à destreza do trabalhador em cumprir. Então, às vezes, você tem aquela habilidade, tem aquela destreza, e você tem a oportunidade de participar das decisões. Então, você tem mais controle sobre aquilo que você faz no ambiente de trabalho. Então, o controle, as pesquisas indicam que quando a gente tem a perda da capacidade de controle sobre a vida, né, e sobre o trabalho, traz considerados prejuízos para a saúde e a autoestima. Então, pode aumentar a desconfiança em relação aos outros colegas de profissão e gerar dificuldade de relacionamento interpessoal. Ou seja, você só recebe tarefas, né? Você não controla aquilo que você faz, nem consegue participar. E existe a grande demanda, né? O cenário atual, a gente vê cortes de custos, aumento da produtividade, a gente percebe um desgaste generalizado que leva ao esgotamento. Então, as consequências desse processo é o burnout, que seria a esgotamento emocional. Exaustão, é porque eu vi a palavra aqui e eu me confundi, exaustão profissional. Então aqui a gente vê a imagem do Chaplin, né, que ele tem que produzir ali em pouquíssimo tempo, vambora, é isso aí. E hoje nos mundos modernos, né, a gente no computador e tem que responder o WhatsApp, tem que estar ligado em 3 coisas ao mesmo tempo, tem que resolver 5 coisas ao mesmo tempo e o dia não rende, né? Então esse é um exemplo de demanda, que aí até o Anderson falou, né, que é o trabalho real e o trabalho que está muito além do prescrito. Então, para você fazer uma coisa que te pedem, existem várias outras coisas por detrás daquilo. Então, não é simplesmente só estar aqui hoje, movimentou várias pessoas, né? Por isso que a gente tem que agradecer a esse momento aqui que a gente consegue fazer essa explanação e dividir esse conhecimento com vocês. Então, organização do trabalho. O trabalho não deve ser considerado inicialmente como fonte de sofrimento, como eu falei lá no início. Então, a forma como o trabalho se organiza, né, como ele vai se dar, aquele processo todo, a relação no interior das organizações, elas podem, muitas vezes, privar, e é o que a maioria das vezes acontece, o trabalhador de sua subjetividade. Ou seja, ele não é ouvido, né? Então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, é muito importante dar voz ao trabalhador. Então, quando a gente exclui o sujeito, fazendo, né, o homem, o trabalhador, a trabalhadora sempre não é ouvido, a gente está excluindo ele da participação daquele momento decisório, a gente está fazendo com que, de certa forma, ele seja vítima das consequências daquele trabalho. Se ele for um trabalho que a organização possa prejudicar, né, a saúde mental. Então, assim, a gente já falou o trabalho invisível, né? Muita coisa que a gente não consegue perceber para poder executar uma tarefa. E aí, no fim, o que acontece quando a gente faz uma avaliação a grosso modo? A culpa de todos os acidentes são do trabalhador, porque o erro ele é individualizado. Mas o estresse, como a gente viu, ele é generalizado. Então, assim, a gente não pode culpar o trabalhador por uma coisa, por um erro ou alguma coisa que muitas vezes tem relação com o trabalho, né? Por isso que a gente tem acidentes de trabalho relacionados ao trabalho e a gente tem também as doenças do trabalho relacionadas ao trabalho, porque tem situações que fogem ao controle do trabalhador, que tem a ver com a organização. Então, essa interação, né, essa perspectiva interacionista do ambiente é um processo dinâmico, onde a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora, se organiza, né, ele se adapta para ele ter o melhor rendimento. Então, o indivíduo ele pode ter estratégias, mecanismos, recurso suficiente para se ajustar àquela situação, né, ou não. Então, a gente, nesse caso, quando fala de coping, né, seria uma ação intencional física ou mental em resposta ao estressor para que essas causas externas de estresse se encontrem com causas internas e você consiga dar uma resposta para se adaptar. E essa resposta adaptativa, ela depende muito do nosso apoio social e como o trabalho está organizado. Então, apoio social, a gente vai ver o que é daqui a pouquinho, né? Mas seria isso mesmo que o nome já diz, o apoio que você tem, seja ele emocional ou seria presencial dos seus colegas, familiares e tudo mais. E aqui a gente observa, né, essa imagem que eu até adaptei da minha dissertação,
que fala dos recursos individuais. A gente tem uma pessoa, um trabalhador que tem experiências pregressas, fatores genéticos, demandas individuais, né, e ambientais para adaptação, o grau de saúde e bem-estar dessa pessoa, dorme bem, faz exercício, se alimenta bem, né? Aí vem uma avaliação cognitiva, se aquele fator é positivo ou negativo para a vida dela, né? As reações corporais, aí vem hormônios e tudo mais, né? Aqui do lado até coloquei o exemplo do cortisol, que tem um momento do dia que ele vai estar alto, depois ele baixa. E o grau de apoio social ou suporte dos colegas de trabalho, né? Em frente ali a gente tem na balança as demandas e os recursos de enfrentamento. Se isso for positivo ou equilibrado, não vai afetar a saúde mental do trabalhador, né? Então aqui a gente vê o cortisol, como ele fica aumentado ao longo do dia todo em situações de estresse, ele vai fazer com que o sistema imune diminua, né, a sua capacidade de neutralizar agentes, né, infecciosos, vai aumentar o açúcar no sangue, ele aumenta a tensão e a memória, aumenta a pressão sanguínea, mas diminui a sensibilidade à dor, diminui a serotonina, que é um dos hormônios, né, que está ligado ao prazer, à felicidade. Então, as defesas. Então, o contato constante com as pessoas e suas demandas exigem tarefas desagradáveis, né? E muitas vezes requer estratégias defensivas para trabalhar. Então, aquela pessoa, aquele ambiente de trabalho que você não consegue lidar bem, a organização do trabalho que não favorece a sua saúde mental. Então, muitas vezes, os trabalhadores eles geram defesas, né? Essas defesas psicológicas impõem demandas que acarretam estresse crônico, porque é o chamado de estresse, porque todo dia você tem que lidar com aquela situação, todo dia você tem que fazer um esforço para poder conseguir suportar. Então, com o tempo, isso leva a agravos à saúde mental. E existem várias formas para você mensurar isso, além das escalas que eu estudo, né? Então, aí é necessário, assim, da parte da pesquisa que eu atuo, a parte psicológica, né, que a Juliane atende dentro da empresa, e vocês serem ouvidos e ter estratégias para poder lidar com situações de fonte de estresse interno e externo. E também o psiquiatra, quando há uma necessidade de uso de medicamentos. Então, uma ação sempre multiprofissional. Então, a psicossomática é algo que vocês já devem ter ouvido falar também relacionado ao estresse. Então, é importante a gente falar disso rapidamente, porque a gente tem fases de estresse, né? Do alerta, resistência, exaustão e quase exaustão. Para cada fase dessa, a gente vai tendo um aumento da nossa capacidade adaptativa e a produtividade, né? E a gente consegue desenvolver bem as tarefas de trabalho. Só que chega um momento em que o vigor e a energia diminui e aí a gente entra com a psicossomática, onde vai falar da somatização, onde a gente vai começar a ter problemas de falha de memória, a gente vai começar a aparecer com queda de cabelo, resfriados sucessivos, depressão, ansiedade, o que acaba atrapalhando na vida profissional. E quando a gente chega na fase de exaustão mesmo, né, na fase pior do estresse, aí pode até levar doenças, né, e desfechos mais graves, como infarto, AVE, acidente vascular encefálico, né, que as pessoas chamam de derrame, um AVC, depressão. Aqui vem um exemplo aqui dos ratos, sobre estresse de dor. Durante pouco tempo, os pelos começam a nascer branco, né, o excesso de adrenalina vai lá matar, né, as células tronco do bulbo capilar e não vai mais produzir melanina, né? Então o cabelo vai ficando branco. Quando a gente passa por estresses muito grandes também, aparecem muitos cabelos brancos. E aqui aquilo que eu tentei explicar para vocês antes, onde o nível de estresse, quando ele está no estresse bom e ideal, a gente tem uma atenção alta, uma motivação alta, uma realização pessoal alta, sentimentos de desafio e esforço pequeno, onde você vai estar aqui no alto dessa imagem, mostrando ali o máximo da sua produtividade. Quando a gente já começa a entrar em quase exaustão e exaustão, a produtividade cai e você pode ter surgimento de vários desfechos ruins, né, como eu já falei anteriormente. E somatizar, né, como a gente falou de psicossomática, é passar para o corpo, ou seja, a mente, de certa forma, como ela está o tempo todo conectada, né, ao corpo, né, a nossa mente, o nosso cérebro que controla tudo, a mente pode simplesmente dizer para parar. E esse dizer para parar pode aparecer de várias formas. E muitas das quais a gente já observou são problemas de saúde. Então a gente começa a somatizar a mente pedindo para o organismo parar. Os principais sintomas iniciais antes de chegar ao burnout, que é uma coisa muito interessante que a gente tem que parar para analisar, é pensar
nos transtornos mentais comuns. O nome já diz, são transtornos comuns de ordem, né, mental, que também afetam a parte física, como eu acabei de falar para vocês, explicar que uma coisa está conectada à outra. Então a gente tem humor depressivo e ansioso, né? Muitas vezes as pessoas se sentem nervosas, tensa, preocupada, tem sentido muito triste. Esse é um grupo de sintomas, tá? São 20 perguntas. Os sintomas somáticos, pessoas têm dores de cabeça frequentes, dormem mal, má digestão, falta de apetite, tremores nas mãos. Um outro grupo é o decréscimo da energia vital, né? A pessoa se cansa com facilidade, tem dificuldade para tomar decisões, para realizar com satisfação as atividades diárias, sente que o trabalho é penoso. Isso tudo culmina até com outros aspectos que são bem mais graves, né? Como a gente fala dos pensamentos depressivos, né? Pessoas que acham que não tem um papel útil na vida, perde interesse pelas coisas, quer acabar com a própria vida e sente a pessoa inútil. Então, isso são sinais iniciais de que já tem um problema. E aí a gente chega até o burnout, né? A burnout, que é a síndrome. Então, esse nome aí vem do inglês, né? Burnout, de queimar, queima total, e o símbolo que a gente encontra muito na mídia é o fósforo queimando, porque você se queima todo, né? Você perde toda a sua energia, o esgotamento. Aí coloquei aí até uma alusão à plataforma de petróleo lá queimando também, mas ela está queimando ali o gás, né? Que está saindo de lá, da extração. Então, os aspectos relacionados com o burnout, né? A gente tem um desequilíbrio, né, de todas essas coisas que a gente falou, né? Ou seja, da homeostase da saúde, de uma forma geral, uma incapacidade de enfrentamento das situações, tipo, você não aguenta mais, não aguentar mais, né? Porque já está de saco cheio, entre aspas, de toda a situação que passa. A resiliência, a gente percebe que muitas pessoas não têm resiliência, que seria essa capacidade de lidar com a situação e aprender com aquilo ali e se motivar e ficar mais forte. Falta de controle, alta demanda, o uso de si, além das suas capacidades, né? O interesse no capital e desgaste das relações humanas e o valor humano ele vai se perdendo, né? Então a gente não pensa muito em saúde mais, pensa só em produzir. Então, assim, da mesma forma que existe uma origem do termo estresse, que você já deve ter ouvido falar que veio da física, né? O estresse ele veio do máximo que uma carga aplicada sobre um objeto poderia suportar até ele estressar, até ele trincar. A gente tem também a origem do termo burnout. O termo foi citado na literatura em 1953. É interessante porque o Seeley ele fala do estresse na década de 50 também, acho que 50 e 51, falando do termo estresse. E aqui, em 53, teve esse caso, né, da Schwartz e Will, né, os autores desse texto chamado Miss Jones. Então, é descrita a problemática de uma enfermeira psiquiátrica que ela vai lá, trabalha com pessoas com transtornos mentais, problemas mentais, e ela fica desiludida do seu trabalho, porque muitas vezes ela ia trabalhar e ela não conseguia ver satisfação naquilo, a realização, porque as pessoas continuavam com o problema por mais que ela se doasse ou se dedicasse muito àquilo, né, ao cuidar daquelas pessoas. Então, os sintomas psicológicos e físicos e os sentimentos descritos são denominados como burnout atualmente. E o que é essa síndrome de burnout, né? Então, o agravamento da situação do estresse, tudo que a gente viu até agora, foi para chegar nesse slide. Então, continuamente a gente estando sob esses fatores, né? Ou seja, sofrendo com todos esses fatores que a gente viu anteriormente, seja um trabalho penoso, organização de trabalho ruim, você lidar com o estresse, né, no ir e vir do trabalho, situações contraditórias, alta demanda, baixo controle, isso tudo pode levar a uma síndrome de esgotamento profissional, que é o nome que está lá registrado na CID. Então, trata-se de um conceito multidimensional que articulam 3 fatores básicos que podem aparecer em conjunto ou independentes: exaustão emocional, a despersonalização ou despersonificação, depende do autor, e baixa realização profissional ou baixa realização pessoal, também depende do autor. Então, se a pessoa está extremamente cansada, ela está fria, que é essa despersonificação, né? Ela não liga mais para o sentimento dos outros, e ela não se sente nem um pouco realizada com o que ela faz, essa tríade seria o auge, né? Você tem o burnout ali clássico,
Então, assim que quando eu faço os estudos sobre burnout com diversos trabalhadores, que vou mostrar para vocês alguns, eu sempre analiso de forma isolada e analiso de forma combinada essas três dimensões. E por incrível que pareça, sempre vão ter pessoas que têm as três combinadas, as três situações em críticas, né? Então, por exemplo, uma exaustão emocional alta, uma despersonificação alta e uma realização pessoal baixa. Eu até botei baixa aqui logo de cara, porque muitas vezes aparece assim, realização profissional, mas aí não explica que para você estar com um problema, ela tem que estar baixa. E aqui teve essa revista Viva a Saúde, eu achei muito interessante que apareceu de uma forma bem didática, explicando, né, uma síndrome do desânimo, que é interessante quando a gente pega todo esse conteúdo teórico e tenta facilitar o entendimento para vocês conseguirem depois comentar e discutirem sobre isso, né? Então aqui, quando você tem uma revista que mostra isso, eu achei bem interessante, falando das formas de burnout, que é só a imagem que eu coloquei em texto e vou comentar algumas coisas com vocês. Então, de que maneira afeta a sua saúde o burnout? A gente já viu muitos lá relacionados ao estresse. Então, o burnout ele é a fase mais crônica e final do estresse. Então, a gente vai ter sinais e sintomas que vão permanecer e que vão até se agravar. Então, dores musculares, dor na nuca, em ombro, distúrbio de sono, dor de cabeça, gastrite, agora já pode aparecer úlcera, imunodeficiência com resfriados, afecções de pele, prurido, alergia, fadiga constante, né, e progressiva, cada vez mais cansado. São sintomas físicos. Tem sintomas cardiovasculares, hipertensão, infarto, né, e também respiratórios. Distúrbios sexuais, diminuição de desejo sexual, ejaculação precoce, impotência, sintomas comportamentais, né, impaciência, sentimento de impotência, agressividade, perda de iniciativa. Então, isso tudo pode afetar muito uma empresa, né? Se a gente for parar para pensar, altos riscos de suicídio, sintomas cognitivo-afetivo, falta de concentração, né? Ainda mais nesse mundo moderno tem que estar ligado em tudo, alteração da memória, lentidão de pensamentos, sentimento de solidão, baixa autoestima e dificuldade para relaxar. Então, muitas vezes você não vai fazer o lazer, né? Vai ter algum momento de lazer, de cultura, de distração, mas você não consegue relaxar. Então, aqui é uma coisa muito interessante de um dos eventos que eu organizei uma vez, que uma das palestrantes falou esse termo e eu nunca mais esqueci, que são os traumas insidiosos do cotidiano. Então, eu trouxe esse exemplo aqui do sapo, né? Que é o que acontece com a gente mais ou menos quando vai perceber já está com problema, porque não faz uma prevenção ou não tem uma qualidade de vida que dê o equilíbrio para você ter uma boa saúde mental. Então o sapo, por exemplo, se você pega e coloca numa panela com água quente, ele vai se sentir super tranquilo lá dentro da água quente, vai ficar de perninha cruzada e feliz da vida enquanto o fogo vai aumentando e ele vai ficando ali se adaptando e achando maravilhoso. O fogo vai aumentando, ele já pensa que está fazendo, né? Está no ufurô ali, no relaxamento contínuo, mas ele vai se adaptando. Aí quanto mais a temperatura sobe, mais energia o sapo gasta para se ajustar. Lembra que a gente falou da estratégia de coping, ou coping, de enfrentamento, né? Das suas defesas, de como que você tem estratégias para lidar com aquilo, seja psicológica ou seja por ações, né, que no final vão resultar em coisas positivas. Então é a situação do sapo aí, ó. Mesmo se sentindo muito desgastado, o sapo não pula ainda, né? Ele pode até conseguir pular, mas ele fica lá, tá bom aqui, essa situação tá boa, deixa eu ficar aqui porque eu consigo ficar aqui, dá muito trabalho pular dessa panela. Então quando a água está perigosamente quente, o sapo não consegue mais pular, porque ele gastou toda a energia dele se ajustando para ficar naquela temperatura. Então, essa água, né, não foi a água que matou o sapo. O que matou o sapo foi a sua própria incapacidade de decidir quando pular. Lembra que eu falei para vocês, né, quando a gente fala assim, a gente tem formas de enfrentamento. E uma das situações que a gente vê ali no meio dessa forma de enfrentamento é quando a gente já está com estresse muito elevado, dificuldade para tomar decisões. Então, assim, não se toma decisão e esses traumas insidiosos, que insidioso vem na palavra que parece ser bom, né? É algo que chega assim devagarzinho, aos pouquinhos, e você pensa até que não é nada demais. Quando vai ver, já aquela soma, né? A bola de neve virou uma avalanche.
Então aqui os fatores relacionados ao burnout, né, como está naquela imagem que eu trouxe para cá, ó, pouca autonomia, relacionamento com os colegas, né, de forma ruim, né, que eu botei ou pacientes, que tem profissionais de saúde também, interface trabalho e família, sentimento de desqualificação, falta de cooperação da equipe. Então tudo isso aqui pode ser aspectos que não são controláveis pela pessoa, né? Por isso que é importante ter um momento de descontração entre os trabalhadores. E o que é prevalência? Os estudos falam sobre a prevalência dessa síndrome, né? Ela é muito comum, né, e mais prevalente entre profissionais de saúde, especialmente aqueles que trabalham em terapia intensiva. A gente pode ver aí ao longo desses 2 anos, né, o efeito que isso teve na saúde mental dos trabalhadores que trabalham no hospital, principalmente na área de CTI. Os professores, que tem, dos estudos que eu fiz com professores, uns 3 até agora, todos dão um burnout, uma dimensão sempre bem ruim, né? E as combinadas também. Eu posso dar aí o destaque para o esgotamento emocional e para a baixa realização pessoal. Hidroviários, como vou mostrar para vocês também, que teve uma prevalência expressiva, né, de um estudo que eu fiz. Policiais, que aí já é literatura, que não foi estudo que eu tenha conduzido, e profissões que lidam com muitas pessoas. Então, existem vários formulários para avaliar burnout. Tem o que lida na área da saúde, tem o de empresas que trabalham em escritório, tem pessoas que têm também um tipo de trabalho que mescla as duas coisas. Então, para cada um tem um tipo de formulário. Então, cabe a reflexão sobre o ambiente ocupacional e a discussão mediante a política trabalhista que a gente tem, né? Se isso é o suficiente para atender essa necessidade de saúde mental dos trabalhadores. Então aqui, ó, o trabalho da Brenda, que foi uma aluna minha, e isso aqui foi do mestrado dela, falando da indústria petrolífera, né, onde ela encontrou ali uma exaustão emocional do burnout entre pessoas de empresa petrolífera. Provavelmente alguns de vocês devem ter participado desse estudo. E esse sinaliza para a importância do estudo dos estressores, né, e a relevância de implementações de ações, né, de prevenção. Esse outro estudo aqui eu fiz, né, com hidroviários, e aí a gente percebe aqui que um dos resultados que a gente, né, que chama bastante atenção, que o burnout, olhando ali uma das dimensões que seria, né, o esgotamento emocional, 78,1%, um valor expressivo, né? Então, o critério de Grunfeld é um critério que considera somente uma das dimensões ruins. Então, a dimensão mais ruim você considera, né? Existem outros critérios, né? Como eu falei para vocês, a combinação dos 3, observar os 3. Se a gente observar os 3, isso caía para 30%, mas mesmo assim ainda é significativo. E esse burnout, assim como o estresse, é algo transcendente, né? Então, aqui teve um trabalho, né, que foi uma dissertação que eu orientei, e aí a gente viu que há um desgaste muito grande do trabalhador da parte hospitalar, e isso pode repercutir na qualidade do cuidado, ou seja, né, aqueles erros, aquela falta de atenção, isso pode repercutir num dano. Aqui foi um trabalho que saiu da minha tese, né, que aí a gente fala da prevalência da síndrome pessoal de CTI, onde a gente observou ali 64,5% de pessoas, de casos prevalentes suspeitos dentro do estresse de alta exigência, né, que é aquele estresse que eu falei para vocês que é o mais desgastante. E aí aqui um estudo recente que eu orientei, falando só da saúde do homem no interior de São Paulo, de área rural, onde a gente observa lá um apoio social mediano, né, e a gente observa também que a combinação das 3 dimensões, né, de burnout, a gente encontra 22,7% de 12,4%, melhor dizendo, de pessoas, né, de prevalência entre homens, e a despersonificação elevada somente com um critério, 22,7%. A prevalência global de 53%. Então, isso mostra que a gente tem, mesmo no homem, né, do trabalhador isolado, uma prevalência de 53%, já é uma coisa alta, né? E quando a gente observa só uma das dimensões. E a combinação das 3, 12,4%. Aqui eu me enrolei aqui, mas é isso. Então, o que significa? Que a gente tem expressiva prevalência, seja no público que você investigar. A pessoa mora no interior, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Você observa como que o estresse está com uma magnitude
né? E as pessoas apresentam a vulnerabilidade para isso. O sono tem uma relação muito grande também, né? A gente percebe que há uma associação aí entre as pessoas que têm burnout e acabam dormindo mal, né? E tem um estresse de alta exigência. Aqui são os transtornos mentais, ó, também entre marítimos, foi um estudo que eu fiz, e aí a gente encontrou ali uma prevalência global de 14,24% de transtorno mental comum, aquela escala que eu falei para vocês lá, que vai desde dor de cabeça, né, problemas gastrointestinais, e por aí vai. E no fim a gente viu que essas pessoas estavam em uma relação muito alta, com carga horária semanal alta, né, com estresse considerado alto, com ideias de abandonar o emprego, né? A categoria de marinheiro de máquinas foi o que mais apresentou esse transtorno mental comum. Muitos eram sedentários e o tabagismo também, fumavam muito. E agora a gente chega no final, as possíveis soluções. Então, o que a gente pode fazer para poder melhorar isso, né? O que a gente pode fazer para controlar? Então, uma das críticas que eu sempre faço, né, dessas ações clássicas que todo o senso comum fala do estresse é que a gente tem que focar no sujeito, né? Então, foca no sujeito. Então, o sujeito é a culpa de tudo. Então, ele tem que ter uma dieta balanceada, dormir bem, não fumar, fazer atividade física, diminuir o tempo de trabalho e ter mais atividades recreativas, consumir pouco álcool, café. E baseado nisso, a gente fez um produto que é mostrar para vocês aqui rapidamente. Ele ganhou um prêmio de excelência e inovação para o desenvolvimento social na UF 2021, tipo um mini Nobel da área de tecnologia e inovação, que foi um aplicativo que eu desenvolvi junto com os alunos meus. E esse aplicativo, ele justamente traz isso. São medidas de educação em saúde que você poderia executar. Então, todas que vocês viram de escalas, a gente colocou num aplicativo, e esse aplicativo você responde, né, se você é homem ou mulher, porque a gente precisa disso para poder aplicar as escalas, e o algoritmo ele vai conduzindo vocês por várias perguntas até você chegar a ter uma suspeição ou não, né, de alguma coisa. Aqui, transtorno mental. A segunda é estresse no trabalho, se você diz que trabalha ou não. E a terceira, se você tiver com um score meio ruim lá no estresse, você é conduzido para a escala de burnout. E aí isso tudo é adaptado e no fim você tem, você está bem, né? Se você respondeu aquilo ali, o algoritmo vai te conduzir. Ninguém vai responder 50 questões, porque ele já faz as contas lá e antes de você chegar, né, a responder tudo devido aos scores, a gente já corta. E aí você pode estar ruim também. Então aqui você percebe que tem as dicas de saúde, a unidade de saúde, se você sentir necessidade. No caso de vocês nem precisam, você já tem todo o apoio na empresa. E aí a pessoa ela pode seguir as dicas de saúde. Aqui são as unidades. Ó. Aí as dicas de saúde vão desde você fazer alguma terapia, né, complementar ou alternativa, a dicas de aromaterapia, tudo que a literatura já diz, mas colocado de forma científica num aplicativo. No final a gente agradece. Então aqui, quais as formas de evitar burnout? Né? Por isso que eu falei desse aplicativo. Aqui ali a gente está na forma inicial da coisa, né? Então, administrar as emoções. Tem coisas aqui dessa parte que é muito difícil. Parece até coach, né? Que fica falando que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a Juliane, que é psicóloga, que vai atender vocês, que já sabe do que é muito importante para cada um. Porque existe uma história de vida de cada um. Mas, no geral, o senso comum sempre traz essas falas, né? De você administrar as emoções. Mas como, né? Desenvolver competência e eficiência, né? Então, assim, aquela ideia de automotivação, de você pode fazer... Eu consigo fazer, mas eu acho que tem outras coisas que são interessantes, que a gente até coloca nesse recurso aí. Então, por exemplo, será que você tem um hobby, né? Adquirir uma habilidade, alguma coisa que possa trazer distração? Algumas pessoas fazem coleção, outras vão querer, né, pintar, outras vão querer jogar futebol. Cada um tem uma forma de extravasar e de viver, de se sentir bem. Né? E encontrar um trabalho que se ajuste a você não é uma coisa para qualquer um, né? Mas isso aqui eu estou mostrando os limites, assim, seria o final, né? Quando não tem mais o que fazer. Mudar de emprego. Ninguém também pode mudar de emprego, mas muitas pessoas conseguem se readaptar. Mas a mudança de pensamento, né, para algo sempre positivo influencia muito no burnout. Né? Então, se você pensa ou se você anota, né, as coisas boas que você faz, viajar, né, ter momentos de descontração, poder se desligar do trabalho, você ter situações que possibilitam te motivar, é algo bem útil para a sua saúde mental.
uma coisa que os autores sempre falam muito é em relação ao apego, né? Inclusive até os budistas e tudo mais falam que a causa do nosso sofrimento é o apego, né? Você está muito apegado às coisas. Então, um comportamento mais zen, né? Mais desligado dos estressores, fazem com que você pense mais positivo e seja mais desapegado. Ter espírito esportivo, né, no sentido de levar tudo na esportiva, não. É tipo de você praticar exercício físico e pensar sempre também que você pode ter uma visão de que aquilo pode ser positivo para você, né? Ou alguma coisa que vocês estejam passando. Agora a gente pode falar de ações mútuas que elas não são específicas do indivíduo, né? São coisas que transcendem, vão além do indivíduo, que aí eu acho que é o nosso principal problema que a gente deveria agir. Então, pensar em qualidade de vida é óbvio, mas é qualidade de vida no trabalho. Então, muitas vezes tem empresas que investem em ginástica laboral, né, de momentos de descontração, né, de você poder pensar em como organizar o seu trabalho, de você ter uma ergonomia adequada, aspectos políticos que aí seriam, né, as leis e tudo mais que favoreçam ao trabalhador e a qualidade de vida. Os aspectos institucionais e sociais, como a gente pode ver até mesmo aqui na CIPAT, né, onde a gente está falando de um tema muito importante. A organização, a instituição está preocupada com isso. O conhecimento científico sendo inserido nisso tudo para poder conseguir ter um resultado mais eficaz. Então, aí sim a gente poderia perguntar se tudo que a gente faz hoje, né, ou tudo que o ambiente, a política, a instituição, né, e o conhecimento científico, isso é suficiente. Isso está sendo aplicado, né, para que o trabalhador seja favorecido. Porque se a gente pensa em interesse econômico, tem que ter o interesse político antes. Não sei se vocês percebem, mas tem alguns países da Europa que já querem diminuir o número de dias de trabalho, né? Porque as pessoas elas trabalham muito e aí não vivem a vida, né? Então, ela é como se ficassem escravas, entre aspas, daquela situação. Elas ficam dependentes de ter aquele dinheiro e estão inseridas naquele meio e não conseguem lidar. Então, assim, alguns países mais avançados, digamos assim, que a gente pode falar entre aspas, né? Porque vamos considerar ninguém é melhor do que ninguém, mas vamos dizer do sistema mais social, né? Favorecendo o aspecto social. A pessoa ela consegue trabalhar menos, produzir mais e ter mais qualidade de vida, sem ficar refém daquela situação, substituindo a outra palavra. Então, o ambiente de estresse, quando o ambiente ele é positivo, né? Ele promove, né, situações de segurança no trabalho, né? Quando a gente tem o inverso, tudo vai fazer com que o estresse seja pior. Então, por exemplo, aumentar a pressão do dia a dia, né, para produzir mais, ambiente agressivo e injusto, falta de comunicação, isso tudo prejudica e aumenta o estresse, né, favorecendo o burnout. Ser cobrado além do que é possível fazer, trabalhar em clima de tensão, falta de tempo, falta de respeito pelos colegas, competição pessoais e não ter reconhecimento profissional. Seria o bom, né? Para diminuir o estresse. A gente ter o apoio social, o ambiente físico favorável para o desenvolvimento de tarefas, satisfação no trabalho, motivação, ter condições para autorrealização, né? Muitas pessoas podem estudar, podem crescer dentro da empresa, têm planos de carreira, né? Desenvolver amizades, o material de trabalho adequado, não ser cobrado além do que é possível você fazer. Então, desamarrando os nossos nós, a gente poderia pensar que o estresse ele é uma resposta natural do organismo. Os tipos de estresse e as reações elas devem ser reconhecidas e trabalhadas. Existem altas demandas de atividade que o trabalhador pode ter e não saber lidar com isso, com baixo controle, então isso vai ser maléfico, né? Grande parte das doenças levam à morte e elas são influenciadas, né? Estão relacionadas com o estresse, com destaque às doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no Brasil ainda, né? O câncer está quase chegando lá, mas ainda estamos nas doenças cardiovasculares. As mudanças são necessárias e complexas e envolvem a política, instituição, cultura, ações individuais e com foco na qualidade de vida. Então isso é importante a gente lembrar, né? A gente está vivendo aí um boom das doenças mentais, a América Latina e o Brasil com destaque, né, para milhões e milhões de pessoas com ansiedade e depressão, né? E isso é muito importante a gente falar de saúde mental. Então, sem saúde mental, a pessoa fica disfuncional. Então, a gente deve pensar em se cuidar. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Aqui tem algumas referências ao longo do texto e agradeço a atenção de vocês.